William. Aos principais temas do dia, eu sou o William Travassos e vamos começar falando das pesquisas, né? Para a gente abrir bem a semana, duas pesquisas de intenções de votos à presidência da República com dois fatos diferentes, né? Ou melhor, dois focos diferentes. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 41% das intenções de voto no primeiro turno contra 29% do presidente Jair Bolsonaro na pesquisa espontânea levantada pelo grupo BTG-FSB. Em outro levantamento feito pelo Paraná Pesquisas, o presidente Bolsonaro tem 39,1% das intenções de voto ante 35% do ex-presidente Lula entre os eleitores de São Paulo. Piperno, o que está valendo para você? Qual das duas? Boa tarde, William. Olha, veja bem, antes eu vou até dar um dado complementar, né? Nessa pesquisa FSB-BTG, então a gente citou aí o dado do levantamento espontâneo, mas nas pesquisas estimuladas, então, o placar foi de 46% a 32%. Mas... A favor de quem? Do ex-presidente Lula. Tá. Então, aliás, uma alta de 5 pontos em relação ao levantamento anterior. Então você está dizendo que esse dado que eu trouxe, ele não serve como referência. Não, na verdade, você na estimulada que vale? É que, veja, William, todos os institutos eles fazem a pesquisa estimulada. Sim. E também a pesquisa espontânea. Qual a diferença entre os dois? Na pesquisa espontânea, os números para todo mundo sempre serão menores, porque tende a ser aquele voto mais consolidado. Ou seja, o pesquisador não precisa apresentar para o entrevistado todas as opções. Ele simplesmente pergunta, em quem que você vai votar para presidente? E ele fala, vou votar no João. Então, é um voto que tende a ser muito mais consolidado. Eu diria para você que, inclusive, 41% numa pesquisa espontânea é muita coisa. Agora, a outra é um levantamento feito no estado de São Paulo pelo Instituto Paraná Pesquisas, que também faz levantamentos em praticamente todos, aliás, em todos os estados do país e vai apontando, inclusive, tendências aí de eleições para governo de estados. Hoje, por exemplo, não me lembro se foi o Paraná, mas eu vi um levantamento desse que mostra também o quadro para o governo de São Paulo e para o Senado em São Paulo. Para o governo de São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad na frente e depois, em rigoroso empate, 17 e pouquinho para cada um, o ex-ministro Tarcísio e também o Márcio França. Na eleição para o Senado, um número aí surpreendente. Datena lidera, mas não com grande margem, me parece 22%. Em seguida, Sérgio Moro, em empate técnico com a deputada Carla Zambelli. Inclusive o Moro falou que não tem impedimento legal nenhum em relação àquela... lembra do CEP do Moro, que ele poderia vir para São Paulo, por Paraná, enfim. Bom lá, Marco, eu fico um pouco preocupado em te perguntar sobre pesquisa, porque você sempre desconstrói as pesquisas aqui quando eu apresento, né? Olha, William, não é uma questão de desconstruir, mas de fazer duas considerações que eu acho que são relevantes por conta do período pré-eleitoral que vivemos. Então, não só a fotografia do momento, ela é fraca, ela é ruim. Você tem um ambiente midiático que bombardeia o governo federal e Bolsonaro completamente, todos os dias. É constante essa prática de difamação, de suspeição a qualquer custo do governo federal e de seus projetos, das operações, até coisas que são praticamente impossíveis de você ser contra, eles colocam uma espécie de ar criminoso. Elon Musk visita o Brasil. O que será que tem de errado? E daí eles dão um microfone para um monte de político chinfrim, que não tem nenhum tipo de repercussão, mas eles dão repercussão para esses políticos de PSOL e partidos, micropartidos em termos de tamanho da Câmara, e dão exponencializam, né, fatos que são completamente relevantes, que esses caras querem colocar o foco, querem colocar a luz sobre. Então, o que a gente tem? Uma campanha midiática nociva, né, contra o governo federal, e você tem as pessoas sendo perguntadas eventualmente aí, o que você acha? Agora, uma coisa é fato. Quando começar o período eleitoral, William, escreva o que eu vou te falar, meu caro. Você vai começar a ter uma espécie de abertura da mídia para os microfones também dos partidos que vão fazer o pleito funcionar. E a polarização está evidente. Então, o que vai acontecer? A mídia também vai começar a repercutir os podres, né, dessa gestão Lula, dessa gestão do passado. Espero que com algum tipo de, né, cientificidade e de honestidade intelectual. Se houver isso, aí essas mesmas pessoas que hoje você fala, o pessoal está respondendo
a pergunta do Datafolha, depois de falarem sobre machismo, depois de falarem sobre os ataques do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, depois de falarem sobre a personalidade do Bolsonaro, ou seja, elas são estimuladas a falar contra a presidência e o presidente da República, e depois vem a pergunta em quem vota. Então você vê que existe uma tendência dos institutos, mas que isso tudo vai mudar também durante o período eleitoral. Então não é que eu não é para se preocupar agora. Não, eu acho que o momento é muito cedo. A gente está repercutindo uma coisa que vai ser relevante mais para frente, porque você vai ter, sim, uma abertura do governo federal e você vai ter, pelo menos, a necessidade desse pessoal da mídia se fazer de isento. Só que as perguntas que eles vão fazer, né, se fazendo de isentos ao PT, são suficientes para mostrar para todo mundo que é uma quadrilha de pessoas corruptas. Bom, você usou deputado chinfrim, ou seja, aquele deputado que não tem utilidade dentro do cenário político, é isso? Sim. Tá bom. São vários. A esquerda, ela está com essa teoria de conspiração, falando o seguinte, olha, vamos mobilizar os eleitores do Ciro para evitar que Bolsonaro chegue ao segundo turno. Essa é a grande estratégia da esquerda para poder derrubar Bolsonaro? Esse é um ótimo tema que tem que ser muito bem discutido e debatido, e não esse discurso, comício para já para o público interno, né? Esse comício para convertidos. Mas é verdade mesmo que essa é uma discussão que vai criar grandes paixões e ódios nesses próximos 4 meses. Vejam, faltam apenas 4 meses e poucos dias para as eleições. Não falta tanto tempo assim. Então, é claro que isso não está muito nítido, por exemplo, não só nas redes sociais, como até mesmo nas articulações políticas, que há um movimento, né, de pessoas ligadas ao PT para tentarem convencer os eleitores de Ciro Gomes a migrarem, né, para a candidatura Lula já no primeiro turno. E há, inclusive, movimentos nos bastidores políticos, porque há muitos palanques regionais que passam aí pela definição de apoio a uma candidatura ou outra. É normal no jogo político. Isso não é nenhuma novidade, isso sempre aconteceu e dessa vez vai acontecer de forma até muito mais carregada, porque há uma tendência de que Lula mantenha uma preferência muito próximo da fronteira de fechar no primeiro turno. E aí ele precisaria dos votos que hoje são de Ciro Gomes exatamente para resolver a eleição quanto antes. Agora, isso não é um movimento tão automático assim. É aquela história do Garrincha, é necessário primeiro combinar com os russos. Olha, você tem que combinar com os eleitores ciristas. Eu vou te falar uma coisa. Eles não estão muito dispostos a abrir mão. O Lula, o próprio seu candidato, Ciro Gomes, ele corrigiu o Gregório do Vivier falando, meu amigo, no alto da popularidade do Lula no passado, ele não chegou perto de ganhar no primeiro turno. Então, aqui é que a esquerda dá uma delirada às vezes. Ele coloca a culpa no PT. Porque o que acontece, William? Não, mas fala que a culpa é do PT. Mas o que acontece? É que a esquerda, às vezes, mistura análise com projeção, com torcida, com vontades, com anseios, né? Então, eu sinto aqui, né, ejactando do Piperno ejacta esse desejo de ver o Lula eleito no primeiro turno. E ele transmuta isso numa espécie de análise, de possibilidade, achando que vai ter essa migração de votos, eventualmente, do Ciro, etc. Mas não é a esquerda como um todo. Acredita que eles estão... Marco, quando você vai acompanhando a movimentação, eles estão se organizando justamente para derrubar Bolsonaro. E a estratégia seria transferir esses votos do Ciro, lá dos seus 8%, 9%, para poder neutralizar a ação de Bolsonaro. Enquanto isso, a gente estava vendo, por exemplo, Simone Tebet. Por que o Ciro como opção, Piperno? Os eleitores do Ciro reclamam que ele perde sempre a mão, ele acaba se tornando o que eles falam de metralhadora verborrágica, passa a ser uma pessoa enquadrada num certo desequilíbrio na sua fala e perde, às vezes, um eleitor pelo seu comportamento, é isso? Já aconteceu, né? Quer dizer, isso é falado porque há, de fato, um embasamento histórico em outras eleições. Infelizmente, o Ciro Gomes já fez isso, ele custou muito caro. Aliás, ele custa muito caro até hoje. Agora, vejam, a eleição tinha 2 candidatos mais fortes e 2 candidatos intermediários. Lula e Bolsonaro de um lado, Ciro e Moro aparecendo como essas forças secundárias, à esquerda e à direita. A força secundária da direita já não está mais na disputa.
esses votos já migraram. Ciro permanece. Agora, ninguém sabe, ninguém é capaz de dizer qual será, por exemplo, o teto de Simone Tebet. Ela pode ter 1, 2 hoje, mas ela pode ter 5, 6, não sei. Por exemplo, André Janones aparece com 2, 3. E aí, vai ser isso mesmo? E no segundo turno, esses votos migrariam para quem? Qual é o perfil político deles? Alguém sabe dizer? Eles têm alguma nitidez ideológica? Eu acho que não. Né? Aparentemente são candidaturas moderadas. Então, fica muito difícil a gente prever como seria a migração dos eleitores deles.